Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma vez aqui, né? Estamos juntos e para tratar de um assunto tão legal, que é em relação ao perfil comportamental dos alunos e ver essa questão aí dessa interação, a forma de comunicação e essa comunicação e essa interação entre professores e estudantes. Hoje eu estou aqui com o Clau, chama ela aqui, ela já está conosco. Boa noite. Boa noite, Acha. Tudo bem? Tudo ok. Meu som tá legal? Tá sim, tô te ouvindo bem. Pronto. A imagem também, né? Tá bem. Boa noite, pessoal, pessoas que estão chegando, tá certo? Marcelo, Darly, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda também, colega, tá certo? Vamos conversar aqui hoje sobre esse tema tão importante. E vamos fazer o seguinte, o pessoal aqui que acompanha as lives, eles sempre participam conosco, com as pessoas que estão aqui para falar sobre o assunto, fazendo os aviõezinhos, aqueles envios de aviõezinhos para chamar o pessoal. Então a gente vai agora entrar nesse processo aqui de enviar os aviãozinhos, chamar os nossos amigos para estarem aqui presentes desde o início, porque quem perdeu um pedacinho vai estar perdendo um grande conteúdo, não é isso? Com certeza. Deixa eu enviar os aviãozinhos aqui também. Vamos lá. E o pessoal aqui, quando envia os aviãozinhos, não enviam dois, três, não, viu? Envia de 40 para lá. Certo. Pronto. Já enviei meus aviãozinhos e agora a gente já pode começar a fazer a nossa A live. nossa live, né? A nossa live. Pode se apresentar, querida. Bom, para quem não me conhece, eu sou Claudinei Azevedo, sou Master Coach, analista de perfil comportamental, sou do Rio de Janeiro. Já fui professora durante 12 anos. Hoje faço parte de outro órgão público aqui do Rio de Janeiro, mas não sou mais professora. E estou aqui para contribuir na vida dos professores e daqueles que têm vários alunos, né? Vários alunos, seja criança, seja adolescente, seja jovens, seja de escola, seja do esporte. Então, eu estou aqui para contribuir na vida desses professores que são heróis dentro de uma sala de aula. Com certeza. Quem não me conhece, eu sou Aisha. Também já estive, né, nessa prática da docência durante 31 anos. Conheço bem os desafios que os professores têm, né? E por conta de conhecer esses desafios, conversando com Claudineia, nós chegamos a essa ideia de trazer os conhecimentos que nós temos hoje para contribuir um pouquinho com esses profissionais. Sim, Darly. Boa noite para quem está dando boa noite, quem está chegando. Darly é professora, Jacilene também é professora, já está aqui conosco. Felipe também. Tá certo? Então, nós já estamos aqui com um grupo de professores. Laís, ela está trabalhando em uma escola, então também fica acompanhando de perto aí, né, os profissionais dessa área. Então, assim, por nós conhecermos um pouquinho, termos vivido um pouco essa prática, então nós resolvemos trazer essa questão desse conhecimento para ajudar os profissionais da área. E mesmo quem não é professor, esse conhecimento que nós vamos trazer aqui hoje, ele serve para todas as pessoas, em todas as áreas. Nós vamos focar um pouquinho mais. Olha, ó, 40 aviões, Jacilene mandou, tá vendo? O pessoal é assim, ó, 40 para cima. Gratidão, Jacilene. Quem ainda não mandou nenhum aviãozinho aí, mande para seus amigos, para eles chegarem aqui. Sociólogo, educador, professor sempre. Com certeza.
Nós que temos essa formação de professor, mesmo que a gente caminhe para outra área, ó, chegou mais uma professora, Alda, boa noite. Mesmo que a gente caminhe para uma outra área, comecemos a exercer uma outra função, mas nós vamos ser sempre professores, né? Vamos professores, vamos ter sempre isso no nosso sangue, Verdade. né? Pronto. Então, vamos aí começar o conteúdo, né, Claudineia? Sim. E a gente está aqui hoje realmente para falar de algo que acontece muito nas salas de aula, que são os conflitos, né, que existem entre professor e aluno. Mas que conflitos são esses? Nós vamos focar hoje no comportamento. Existem várias situações numa sala de aula, mas hoje nós vamos focar no comportamento desses alunos. Exatamente por que nós vamos focar no comportamento? Por conta de todos os problemas que existem numa sala de aula, que todos sabem, né? Desobediência, às vezes alunos que são lentos para terminar as atividades, isso também traz uma irritação ao professor, as conversas paralelas, alunos que são muito agitados e que o professor não consegue dar a aula que ele gostaria de estar dando, alunos com pouca atenção, enfim, vários comportamentos que às vezes são interpretados de maneira equivocada, até mesmo com hiperatividade. Geralmente os professores chamam os alunos de hiperativos, aqueles mais agitados, de desobedientes, aqueles que perguntam muito e que não querem obedecer às ordens. Mas tudo isso, na maioria das vezes, né, Aisha, é questão de comportamento. Não é claro que as crianças, os adolescentes, enfim, os alunos, quando estão numa sala de aula, eles trazem a sua história. Assim como você, professor, traz a sua história. Assim como você, professor, também tem o seu perfil comportamental. E como o professor tem um perfil comportamental e a turma tem vários alunos com perfis comportamentais diferentes, é aí que acontecem os conflitos, é aí que acontece a sensação do professor gostar mais de um aluno do que do outro, do professor ir mais com a cara de um aluno do que do outro, mas às vezes isso é por conta da convergência do perfil comportamental. Às vezes o meu perfil comportamental, ele tem uma convergência maior com o comportamento de tal aluno e divergências com outros alunos. E por isso que às vezes o professor se dá melhor com alguns alunos e com outro não. Mas é questão, na maioria das vezes, de comportamento, de temperamento. Não é questão de quem é mais inteligente ou não é, quem tira melhor nota ou não, mas é questão de comportamento. E acho incrível, mas às vezes até quando nós vamos corrigir uma prova, nós olhamos de uma forma diferente para aquele aluno que nós nos damos melhor na sala de aula, em algumas situações. E isso influencia também, né? Você conhecer o seu perfil e conhecer o perfil do seu aluno influencia em tudo numa sala de aula, não acha, Aisha? Sim, e assim, como nós tivemos essa experiência um período na nossa vida, nós vamos trazer sempre alguns exemplos. E eu quero aproveitar aqui que o colega é, compartilhou a opinião dele aqui, colocando que aulas não prazerosas, essa questão da aula não ser prazerosa, ela também vai ser uma consequência dessa ligação que acontece entre esses perfis, o perfil do professor com o perfil desses alunos. Eu vou trazer um exemplo aqui. Posso trazer esse exemplo agora, né, Claudineia? Em relação a justamente essa questão das aulas não prazerosas. E que é a empatia que ele está complementando agora, realmente. Quando eu não conheço, não tenho esse conhecimento, tá certo? Principalmente, assim, eu sou professora e eu não sei, nunca nem ouvi falar nessa história de perfil. E se eu ouvir, eu não tenho realmente esse conhecimento de que perfil é esse, que perfil pode ser o que eu tenho. E aí, quando eu entro dentro de uma sala de aula,
tá certo? Onde tem, daqui a pouco nós vamos falar sobre cada um. Então, tem aquela diversidade de alunos, diversidade de comportamentos, e aí tem aqueles que eu tenho a empatia e tem aqueles que eu não sou nem um pouco empática. Então, teve uma professora que trabalhou comigo, que uma turma, aconteceu isso com ela. Ela não conseguia mais ter empatia com essa turma, com toda a turma, devido a um grupo de alunos que faziam parte dessa turma. Então, quando chegava o dia dela dar aula nessa turma, ela adoecia, porque é uma questão emocional, tá certo? Quando você começa a fazer algo, tá certo, forçado, ou porque não compreende, aí começa a ir para aquela questão ali forçada, você começa a influenciar o teu emocional e esse emocional vai lhe adoecer, dependendo do impacto que ele tenha. Então ela primeiro ia, aí entrava forçada na sala. Foi uma sequência. Depois, quando ela chegava, ela já pedia para a direção, a coordenação, e com ela para a sala primeiro para falar com os alunos, para que os alunos deixassem ela dar aula. Depois, isso evoluiu para ela não conseguir mais ir para a escola no dia que ela tinha aula nessa turma. Tá? E quando nós formos falar sobre esses perfis, aí vocês vão compreender que o perfil dela, por ela não compreender isso, não compreender o perfil dos outros alunos também, não saber a forma de se comunicar com eles para extrair o melhor deles e conseguir criar essa empatia, trouxe o adoecimento. Então, é o que a gente vê com muitos professores. O adoecimento é uma categoria que tem uma questão de muitas licenças médicas, porque adoecem emocionalmente e não conseguem ir para a escola por conta desse processo de pressão emocional que sofrem. Agora, Aisha, o que é importante também é o professor conhecer o seu perfil comportamental. Quer dizer, aquilo que predomina nele. Esse exemplo que você nos trouxe pode ser exatamente aquele professor que tenha um perfil mais tranquilo, mais calmo, que nós vamos ver daqui a pouco, aquele perfil que é mais empático, só que a turma pode ser uma turma cheia de pessoas dominantes e influentes. Geralmente, a pessoa que tem uma certa estabilidade, ela tem dificuldade com as pessoas que são mais dominantes. E aí ela acaba ficando doente emocionalmente para liderar, para estar à frente daquela turma. Então, professor, procure ter conhecimento do seu. Nós vamos falar aqui em relação aos alunos, mas é importante que eu, como professor, tenha conhecimento do meu perfil comportamental, de quem eu sou em relação ao meu comportamento. Quais são as minhas habilidades, quais são os meus medos, até isso interfere na sua atuação numa sala de aula. Então, assim, qual é a solução, então, para estar numa sala de aula? Primeiro, autoconhecimento, conhecer o perfil comportamental seu, professor, e dos seus alunos, claro que você não vai ter a visão total, porque é uma percepção, principalmente com criança. Criança, geralmente, a gente tem uma percepção do comportamento. Por quê? Porque criança é como se fosse uma esponjinha. Ela absorve tudo ao seu redor, a sua família, ela está ainda em desenvolvimento. Mas algumas características dos perfis comportamentais nós podemos perceber nas crianças. Esse perfil só vai ser realmente formado, caracterizado na fase adulta. Enquanto tiver criança, adolescente, a criança e o adolescente ainda está em formação. Ainda estão em formação. Então, exatamente, a gente tem uma percepção desse perfil. Mas a solução para uma sala de aula, na maioria dos problemas de comportamento, é conhecer o perfil comportamental. E a outra solução, conhecendo o perfil comportamental, ter a comunicação correta. Porque não é a comunicação que eu falo correta no sentido de ser entendido, mas a comunicação correta para cada perfil comportamental que a gente vai ver daqui a pouco. Seria a abordagem, né? A forma como você vai abordar
tá certo? Cada aluno, E em para cada poder extrair dele o melhor e não criar justamente os conflitos. Quando nós formos agora falar dos perfis, aí vocês vão conseguir compreender. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir visualizar algumas cenas já vividas, né? E dizer, eita, então esse menino era justamente isso, porque eu me comuniquei dessa maneira que criou todo aquele atrito que precisou vir diretor, diretora, coordenadora, que muitas vezes, né, a equipe pedagógica precisa intervir porque o próprio professor chama, porque o aluno, devido ao perfil dele, né, como Claudinea colocou nesse instante, que quando ele é uma dominância e uma influência, ele pode tirar esse professor do sério, realmente, principalmente se ele é um perfil que é esse perfil mais tranquilo, mais calmo e que gosta das coisas mais organizadas, não saindo daquela rotina que ele já vem, né, organizado para ela. Agora, Aisha, é importante um pouco do para que os professores também coloquem e pensem assim, eu sou esse, eu faço parte desse perfil, tem essas características, porque para que eles também entendam um pouco exatamente um resumo de cada perfil comportamental. Uhum. Ok. Então vamos entrar nele, né? Nos perfis. Isso. Então, assim, Existem. existem quatro, gente, quatro fatores, quatro perfis. Esses quatro fatores, eles estão em cada um de nós. Nós não temos um, dois fatores de comportamento, nós temos os quatro. Só que em intensidades diferentes. Algumas pessoas têm dois perfis acima da média e outros abaixo da média. Algumas pessoas têm três perfis, outras pessoas têm um perfil acima da média e os outros abaixo da média. Não existe ninguém até hoje que eu tenha visto que tenha quatro perfis acima da média. Também não. Não existe. Seria só a Mulher Maravilha que teria os quatro perfis acima da média. Mas até três ainda tem. Então, quais são esses perfis e quais são as características de cada perfil? Então, eu queria que agora, professor, quando você entender a sua característica, que você coloque aqui embaixo assim, eu sou isso. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro perfil comportamental são os dominantes. Eu estou dizendo primeiro, mas não é por ordem, é só por questão de organização aqui no meu pensamento. Dominantes. Como são os dominantes? Dominantes geralmente são aquelas pessoas de comando. Ela tem voz de comando, ele gosta de liderar, ele gosta de competir, ele gosta de estar à frente das situações. É aquela pessoa mais ousada, é aquela pessoa mais assertiva, é aquela pessoa que gosta de desafios. Falando em desafios, o dominante já está indo para estar à frente. Esse é o dominante. Ele gosta muito de que a sua vontade prevaleça. Então, essa geralmente é o professor que chega na sala de aula e eu que domino, é a minha vontade, eu estou à frente. É claro que todo professor puxa um pouquinho a dominância que tem lá dentro, porque para controlar ali a sala de aula. Mas o dominante, ele é dominante não só dentro da sala de aula, ele é dominante em todos os lugares onde ele estiver. Até numa conversa ele quer dominar. Esse é o dominante. Tem alguém aí que se acha dominante? Escreve aí no comentário. Eu sou dominante. E o outro perfil? Deixa eu falar um pouquinho mais umas características do dominante. O dominante ele tem uma questão também de liderança. E por ele ter essa questão de liderança, ele atrai as pessoas para ele. Por isso que muitas vezes a gente vê dentro de uma sala de aula um aluno que ele sempre, assim, quando eles vão brincar, até nas crianças mesmo nós vemos isso, tá certo? Vão brincar. Então é aquela criança que já dá as regras de como vai ser a brincadeira. Né? Ele diz quem é que vai começar a brincadeira e quem vai ser o último. Como é que vai ser o passe, como é que ele tem que ser dado. Então ele tem essa questão de ele ditar, tá certo? Como é que as coisas vão acontecer. E se isso não for bem trabalhado e orientado, né, pelos adultos que estão acompanhando essa criança, esse adolescente, essa questão da competitividade
essa questão da competitividade, ela pode se tornar algo Pessoas ali que já estão. patológico, né? Ele pode se tornar algo patológico, porque ela vai começar a não querer perder, né? Porque perder para ela vai ser um sofrimento e ela não entra numa competição para competir. Ela entra para ganhar, ela quer ganhar. Agora, Aisha, se tratando de criança e professor, a criança que nós podemos perceber os traços de dominância, geralmente é aquela criança chamada de desobediente e porque ela bate de frente. Por quê? Sim, O dominante, quando nós falamos uma frase, seja qual for a frase, que ele sente lá dentro que está sendo mandado, não é por desobediência, é natural do dominante, seja adulto, seja criança, ele fala assim: nossa, tá me mandando, não aceito que me mande. Então ele vem, é como se ele não quisesse ser mandado. é, Então, essa comunicação que nós temos que ter com o dominante tem que ser algo intencional. Ou seja, quando se trata de uma criança, quando eu traço de dominância nela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar opções para ela que você tem o controle. Eu tenho que dar opções para ela. O que você acha? Você prefere fazer o exercício agora ou fazer o exercício daqui a meia hora? Mas você tem que dar opções para que ela entenda que ela é que está escolhendo, ela é que está mandando, mas não, é você que tem o controle. exatamente. Se você pressionar e falar, faz isso agora, acabou, travou e ele não vai fazer. Isso com filho ou com aluno ou com adulto, o dominante ele tem algo que natural dele de não querer obedecer, mas é porque ele quer, o dominante ele já está na frente. É como se ele nascesse para liderar e estar à frente comandando. Então, por que alguém vai comandar ele? Não é desobediência, entende? É algo natural que tem que ser trabalhado. E também tem que ser trabalhado na criança ou no adolescente a questão da amizade, no sentido de observe, professor, o seu aluno, se ele tiver traço de dominância, se ele está tomando muito à frente da atividade, das brincadeiras. Geralmente criança, quando ela tem traço de dominância, ela quer que todo o grupo só faça a brincadeira que ela quer brincar. Se for uma brincadeira diferente, ela não quer. Então, o que você tem que fazer? Observar, entender e estimular essa criança para que essa criança deixe os outros também liderarem, os outros escolherem a brincadeira, os outros escolherem as atividades. Atividades em grupo, por exemplo, trabalhos em grupo. O aluno que é dominante, ele quer tomar a frente, só ele decide. Então, o que o professor tem que observar? Como está sendo feito aquilo ali também. Geralmente, trabalho em grupo na sala de aula, seria legal o professor observar como está sendo feito aquele trabalho, se existem essas questões de comportamento dentro desses trabalhos em grupo. Porque a É, criança pode falar. não, e isso que você está falando exemplifica justamente o que o colega Felipe está colocando, que é a importância da regulação das emoções. Quando o profissional ou o adulto que está junto dessa criança e desse adolescente for dando essas orientações e for fazendo esse trabalho com ela, ele vai estar justamente contribuindo para que esse estudante, tá certo? Ele comece a trabalhar a regulação das suas emoções. É ele não ficar estourado porque tem outra pessoa ali também, dando alguma dica, como é que se diz? Comandando, tá certo? Digamos, alguma brincadeira ou alguma atividade, tá? Ele vai começar a compreender que não é só ele que tem que fazer isso, que ele precisa respeitar também outras pessoas com quem ele convive, que essas outras pessoas também têm esse direito de dar uma opinião, de dar uma sugestão e ele acatar essas sugestões.
Se esse trabalho que Claudineia colocou agora não for feito, o que que acontece? Ela cresce achando que ela é o super-homem, é ela quem pode, é ela quem tem que mandar e todo mundo tem que obedecer. Então, essa é a importância da regular as emoções, o regular as emoções. Agora, Aisha, é legal o professor entender que o dominante, a criança, o aluno que tem as características de dominantes, eles têm que ser estimulados também. Eles são bons em estar à frente, eles são bons em desafios. Então, se você quer alguém para se desafiar, para estar à frente, para competição, estimule um dominante. Não tente estimular um outro perfil que nós vamos falar daqui a pouco, que não é de desafio. Estimule, quer dizer, estimule esse, porém, se você quer dar algo para estar à frente, liderando, use mais o aluno do que a dominante. Ele vai se sair muito bem. Se for competição de turma, de escolas, enfim, ele se sai muito bem quando é desafiado. Outra coisa, quando você quer algo do dominante, você fale com ele assim: eu duvido que você vai fazer esse trabalho bem feito. E ele vai fazer. Porque fala para o dominante que ele falou o quê? Duvidou de mim, agora mesmo que eu vou fazer. Então faça o contrário e use então a sua sabedoria para lidar com esse tipo de aluno. Eu duvido que amanhã você chegue no horário, duvido que você só está chegando atrasado. E aí no dia seguinte ele vai chegar certinho no horário porque você está duvidando da capacidade dele e ele gosta de E desafios. ele ainda chega e diz assim, aí a professora disse que duvida que eu fizesse, aí eu mostrei a ela que eu fiz. Então é essa história, tá certo? Ele acha que ele está dominando. Mas aí é um jogo, tá certo? Um jogo do bem que é feito, justamente para extrair dele o melhor e não criar justamente esses conflitos. Exatamente. Então nós E falamos só, aqui. só para eu fazer assim, uma complementação, nós vamos falar de todos eles e todos eles vocês vão ver que é importante, são importantes. Porque muitas vezes equipes que são formadas nas empresas, as empresas elas fazem as seleções justamente para pegar esses perfis diferenciados e formar as equipes. Então, essas equipes, elas também podem ser formadas dentro da sala de aula pelo professor. Agora, para isso, é como Claudineia colocou logo no início, tá certo? Eu, professora, eu preciso ter um conhecimento do que é perfil. Para isso, eu preciso conhecer o meu perfil também. E nós só conhecemos bem aquilo que nós vivenciamos. Então, assim, eu achar que eu sou, porque como ela colocou, muitas vezes, a maioria das pessoas, ela não tem só um, em predominância, tá certo? Algumas têm só um, mas nós temos os quatro. Os quatro que vão ser ditos aqui pertencem a todos nós. Às vezes eu tenho dois que estão em predominância, às vezes três. Então, eu achar que eu sou uma coisa é um achar. Eu ter certeza do que eu sou é diferente, porque você vai ter mais assertividade na sua comunicação, tá certo? E no que você vai fazendo no seu dia a dia. Tanto na sala de aula, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Então, assim, eu ter certeza e eu vivenciar, tá certo? Eu vivenciar uma ferramenta, digamos, onde ela vai me dar essa certeza, então eu não vou fazer algo achando, eu vou fazer algo tendo certeza. É diferente. Exatamente. Então vamos passar agora para o segundo perfil comportamental, que é a influência. Segundo fator que existe no ser humano é a influência, fator de comportamento. O que é influência? É o fator da sociabilidade e da comunicação. Então, aquela pessoa que é influente é aquela pessoa comunicativa, é aquela pessoa que é mais otimista, é aquela pessoa que quer agradar todos e que se conecta com todos ao mesmo tempo. Ela quer falar com todas as pessoas. Então, imagina agora uma criança, um aluno que tenha um perfil influente. Ele gosta de conversar, ele gosta de levantar, ele gosta de ir à professora. E outra coisa, ele convence a professora com beijo, abraço e sorriso. Eu lembro de um aluno meu que eu tinha, ele era bem influente. Ele chegava
Ele me convencia, eu olhando nos olhos dele, eu sabia que era mentira dele, mas ele me fazia gostar dele simplesmente pela maneira que ele chegava falando, tentando me convencer da mentira dele. Claro que tinha outras histórias por trás, mas ele chegava, ele era um amor. Conversava, contava tudo, e eu olhando para ele, eu falei assim, meu Deus, mas que mentira é essa que ele está falando, né? Mas eu amava aquela criança, porque ele era persuasivo, ele convencia, ele era carinhoso, e essas são as características do influente. É aquela pessoa que gosta de conversar. Tem outros pontos negativos, é aquele aluno também que traz um caderno que não é tão organizado, é aquele aluno que às vezes você dá o nome de tagarela, de relaxado. Por quê? Porque ele não tem essa organização toda, ele gosta de se comunicar, de falar. E o professor também, que tem influência alta, ele é o cara que chega, o professor é aquela pessoa que chega na sala de aula já falando, já cantando, já brincando com os alunos e que torna a aula é o professor que os alunos todos gostam daquele professor. É o professor mais simpático. Só que o influente ele tem uma X de questão. Ele não gosta de ser rejeitado por ninguém. Então, se ele não gosta de ser rejeitado por ninguém, ele gosta de que todos o aceitem. Então, ele não diz não para ninguém, ele não entra em conflito com ninguém, porque ele gosta de ser, ele não gosta de ser rejeitado. Já viu aquela criança que chega para você, tia, a fulaninha não quer mais ser minha amiga? Isso geralmente acontece no jardim de infância. Por quê? Porque ela se sente rejeitada e o que ela quer é ficar conectada com todas as pessoas. Ela não aceita a rejeição. Ela quer ser bem recebida por todas. Geralmente essa criança, ela, às vezes o professor, a escola, sem dados mais, sem dados mais profundos, acha que a criança tem até hiperatividade ou TDAH. Por quê? Porque são crianças que às vezes é só comportamento e não tem outros problemas. Porém, essa criança tem uma intensidade de influência muito alta. Então, Muito ela não alta. para numa sala de aula. E como deve ser você, professor, a comunicação com essa criança? O que deve você fazer com essa criança? Primeiro, você tem que observar, primeiro você tem que estimular ela quanto à rejeição. Você tem que trabalhar isso nela para que ela não se sinta rejeitada toda vez que ela não é recebida, que ela não é aceita. E isso tem que ser estimulado nela, isso tem que ser trabalhado nessa criança, né? Aproveite esse aluno com toda essa habilidade de comunicação para fazer trabalhos onde ela possa usar a criatividade e a comunicação dela. Ela vai se sentir bem usando a comunicação e a criatividade. Geralmente, a criança que tem a influência alta, ela é muito criativa. Você vai ter trabalhos bem criativos desse tipo de criança. E professor também que tem a influência alta é um professor bastante criativo, né? Quer falar alguma coisa, Aisha, sobre a influência? Sim. Sim, eu quero até responder aqui algumas colocações que o pessoal colocou. A questão da equipe pedagógica, da direção da escola, equipe gestora pedagógica, também conhecer, né, as pessoas, os profissionais com quem ele está trabalhando. E também foi colocada aqui a questão de alguns professores que, às vezes, eles simplesmente dizem que esse aluno não entra mais na sala de aula, impede a entrada do aluno na sala de aula. E aí está se colocando essa questão desses profissionais eles conhecerem. Aí eu vou repetir novamente, né, o que eu coloquei aqui. Essa questão de conhecer perfil, ela é muito importante para tudo na nossa vida. Tá? Hoje nós estamos direcionando bastante aqui para a questão profissional do educador, tá certo? Do professor, mas ela faz parte de toda a nossa vida. Então, assim, não adianta, enquanto eu, profissional, achar que o problema é do outro, achar que o problema é daquele aluno que tem uma dominância alta,
e que ele é natural dele, ele chegar e ele coordenar até alguns movimentos, porque o que acontece? Quando o professor ele não tem essa empatia com um aluno influente, ou com um aluno dominante, ou com os outros que nós vamos ver aqui agora também, tá certo? Acontece daquela antipatia, tá certo? Ela começar a surgir e se criar, né? Aumentar cada vez mais. O aluno, o estudante, ele percebe isso. E principalmente os adolescentes, que eles estão numa fase que é uma fase realmente de é, Formação. afrontar mesmo, né? Afrontar o outro. Então, se eu tenho um aluno dominante na sala e eu tenho essa antipatia dele e ele percebe, ele vai usar o poder dele de dominância para criar um grupo mesmo contrário ao professor. Tá certo? Então, isso daí vai ser normal. Então, o que acontece? Por isso que profissionais precisam ter essa consciência, conhecer, tá? Eu me conheço, e o que quando eu passar a me conhecer, vai ser mais fácil eu identificar isso nas pessoas com quem eu me relaciono. Seja em sala de aula, seja com a equipe gestora, seja com a coordenação pedagógica, seja na minha vida pessoal. E aí eu vou evitar esses conflitos. Então, Exato. assim, realmente é muito importante que a equipe gestora conheça, tenha conhecimento disso. É muito importante que o professor ele tenha conhecimento disso. Porque na hora que ele impede um aluno de entrar na sala, se for, pode ser N motivos, tá? Mas se o motivo foi porque é natural desse aluno conversar muito e ele acha que esse aluno está conversando muito na sala de aula, está fazendo isso de propósito, está atrapalhando a aula dele, então ele vai passar 2, 3 dias suspenso, ele está prejudicando essa criança, prejudicando esse adolescente. E se prejudicando também, porque na hora que ele faz isso, ele também cria lá um bocado de. Libera no seu corpo um bocado de cortisol que vai trazer problemas físicos para ele também. Entendeu? Então, assim, é um prejuízo grande. Aisha, é claro que nós não estamos fechando aqui, falando que todo problema fecha no comportamento, é comportamento. Não estamos aqui falando que os alunos são dominantes, são influentes, isso é a causa. Isso é, vamos colocar assim, comportamento é 80% de muitas coisas, é a causa de 80% do que acontece numa sala de aula. Mas é lá, claro que o aluno tem uma história. Às vezes, além de ser influente, ele vive numa família que está em disfunção. Ele vive numa família que os pais estão se separando. Eu tive, por exemplo, um aluno, uma vez na fase de alfabetização, que toda a turma leu no final do ano. E aquela criança que era tranquila, prestava atenção em tudo, não faltava, fazia os trabalhinhos, ela não leu. Por que ela não leu? Porque na história da vida dela, naquele ano, os pais tinham se separado. Então, na verdade, antes de colocar um aluno para fora, antes de várias questões, discussões em sala de aula com o aluno, eu tenho que entender primeiro quem eu sou, ali como professora, ali como educador, e entender a história. O que está acontecendo com este aluno, na verdade? Não somente naquele momento, mas o que está acontecendo com ele, na verdade. Eu sei que o professor também chega na sala de aula também com outras histórias, com a sua própria vida. Porém, por isso que nós estamos falando aqui que é muito importante o professor saber sobre perfil comportamental, toda a equipe pedagógica saber sobre perfil comportamental e, principalmente, aí sim ter a percepção do comportamento do seu próprio aluno. Né? Voltando aqui à influência, tem uma outra conselho, uma outra opinião para você, professor, agir na sala de aula com um aluno influente. Deixa ele se expressar. Ele gosta de se expressar, principalmente em trabalho em grupo. Deixa ele se expressar e mostre para ele que se ele passar dos limites, que o influente geralmente passa muito dos limites na sua forma de se expressar. Você trabalhe com ele, mas não chame a atenção dele na frente de outras pessoas. Chame a atenção dele conversando, sozinho, talvez
Você viu uma situação, você viu um comportamento que você não gostou, chame ele para conversar. Chame ele para conversar. A pessoa que é influente, seja adulto, seja criança, seja adolescente, ela não se sente mal e constrangida demais quando ela é chamada a atenção na frente de todos. Ela, ela recebe aquilo como uma rejeição e ela se fecha. E às vezes é questão de apenas uma conversa para que ela caia na realidade dela e saiba que ela tem que ser, tem que agir de uma forma com moderação. Isso é em relação ao influente. Eu diria até que esse comportamento de chamar no particular para conversar, ela, se isso for uma prática com todas as pessoas, vai ser legal, porque a maioria dos perfis, eles têm essa característica, né? Porque a conformidade e a estabilidade também, você chamar a atenção na frente das pessoas, também constrange, né? Elas também ficam. Ainda Então, mais. assim, se de repente você usa essa prática de conversar sempre, no particular com todas as pessoas, já vai estar ganhando um ponto aí de poder evitar um comportamento, uma comunicação que pode trazer uma consequência mais na Só que frente. eu quis falar do influente é porque o influente, na maioria das vezes, ele está tagarelando, falando o tempo todo. Não é. Os outros perfis, eles são mais tranquilos para se lidar, né? O influente não, já todos os dias ali, se ele tiver que aparecer todos os dias, ele vai aparecer todos os dias, né? Então, esse é o influente e o dominante. Agora nós vamos falar um pouquinho da estabilidade. A estabilidade é o fator que nós temos do equilíbrio. A estabilidade ela mostra o seu ritmo. Geralmente a pessoa estável ela é tranquila, ela é lenta para decidir as coisas. É o contrário do dominante, tá? A estabilidade tem características contrárias do dominante. Enquanto o dominante é acelerado e rápido para decidir, o estável é lento, pensa bastante para decidir, é, é mais calmo. O estável ele é empático, ele ouve com muita facilidade, ele gosta de ouvir a outra pessoa. E agora, voltando para alunos na sala de aula, o aluno que é estável é aquele aluno tranquilo, na dele, mais quieto, não gosta de ser pressionado. Então, o professor que vira aquele aluno mais quieto, mais tranquilo, não pressione ele, porque ele tem ele passa mal, porque ele trava. O estável, quando é pressionado, ele trava, ele não consegue, porque o estável, ele gosta de tudo numa rotina. E isso eu falo por experiência própria, porque eu tenho estabilidade alta. E eu, como professora, o primeiro dia que eu fui dar aula, eu como professora estável, primeiro dia de aula mesmo, primeiro emprego, primeiro momento da aula, o que aconteceu comigo? Eu fiquei assim, eu fiquei com medo, porque o estável ele tem insegurança. Ele gosta de só entrar em alguma coisa quando ele tem total segurança. Então, eu, como professora, naquele primeiro dia de aula, eu virei com uma outra amiga que era mais experiente. Eu chegando, eu falei assim: eu tô nervosa, eu não sei como é que eu vou entrar na sala de aula. Eu tinha 17 anos. E aí ela virou para mim: ué, você é professora? Eu falei assim: eu sou formada, mas é minha primeira vez na sala de aula. E ela falou assim: gente, só entenda que você é professora, chega e já entenda que você lidera aquilo ali. E aí, isso pro estável é assim, eu liderando aquilo ali tudo, aquilo veio um medo. Só que na hora, né, a gente entra na sala de aula e a gente vai aprendendo, né? E aí eu fui. Então, só que eu quero mostrar que o professor que é estável, ele gosta de ter segurança. Por isso que esse exemplo que a Aisha deu antes, daquele professor que entrou na sala de aula e passava mal toda vez que ia entrar nessa sala de aula que tinham alunos mais agitados, talvez esse professor tinha estabilidade alta,
e não estava conseguindo dominar uma turma que tinha mais uma turma de dominantes, uma turma de influentes, e ela tinha insegurança para estar ali porque ela não estava conseguindo dominar, ser dominante naquele momento ali da turma. Um outro É. momento, como quando criança também, eu tive um problema muito sério, porque eu era estável e todo estável ele gosta de tudo explicadinho. Se você der alguma coisa para o seu aluno e pedir para que ele faça, e ele é esse aluno que tem a estabilidade alta, ele vai querer que você explique, que você dê os passos certinho. Quando você passa um trabalho, o dominante pega no ar. Pegou, não sabe nem como começar, mas ele quer ir para o resultado. O estável não. Como vai fazer? De que forma? Me explica o passo a passo. O estável, ele gosta de passo a passo, ele gosta de rotina, ele gosta de tudo planejadinho. Então, eu, quando era criança, eu entrei na escola, aos 6 anos eu entrei no primeiro ano, na CA, só que eu já sabia ler, escrever, cores, tudo, então a escola, não existe mais isso nessa época, mas a escola me passou para a segunda série. Me adiantou tanto que eu fui para a segunda série na época. E aí, quando eu cheguei, isso foi em abril. E eu entrei, né, em março e tal, abril, eu fui para a segunda série. Quando eu entrei no CA, eu sabia tudo, eu estava feliz da vida. Quando eu fui para a segunda série, no primeiro dia de aula, me colocaram lá sentada e o quadro cheio de coisa. Aquilo foi me dando um pânico. E a professora não me explicou nada, só me recebeu, me colocou lá na sala, falou que era para eu fazer tudo aquilo, copiar tudo aquilo. Eu fiquei desesperada. Veio o desespero porque a professora não me deu atenção. E eu, como estado, né, uma criança que tinha estabilidade alta, o que eu precisava naquele momento? De me se sentir segura. E aí a professora não me dando essa segurança toda, eu comecei a passar mal, e o estável não fala o que está sentindo. A criança que é estável, ela não fala, não mostra o que está sentindo. E aí eu passando mal, enjoado, estúpido, embrulhando, tudo emocional. Eu fui até a professora, ela estava na porta, e eu não falei que estava passando mal, eu não sabia expressar, não queria. E eu falei, posso ir ao banheiro? E eu pequenininha, com medo, desesperada, a professora, não. Aquilo para mim eu fiquei, nossa, aquilo, o que que aconteceu? Eu coloquei tudo para fora ali no pé da professora, porque eu estava passando mal, eu estava mal. E a professora, ai, coitada, tá passando mal. Claro, eu não fui recebida, eu não fui, não me explicaram o que eu tinha que fazer. Por quê? Porque a criança que é estável, ela precisa de ter um processo. Ela não gosta de, não pode ter pressão, desafios, porque ela não se sente bem no meio de tudo isso. Então, o professor, quando você vira um aluno que é mais quietinho, que é mais estável, como você tem que trabalhar com ele? Estimule ele a colocar sempre o que ele está sentindo para fora, a colocar as suas opiniões, porque o estável não coloca muito as suas opiniões, não verbaliza muito o que está sentindo. Então, professor, quando você vira algum aluno bem quietinho, bem tranquilo, puxe conversa, converse mais com ele, saiba o que está acontecendo, o que está passando, para que ele comece, então, a ser estimulado a verbalizar o que está sentindo e as suas próprias opiniões. Isso é um problema muito claro dentro da sala de aula. É, a colega está perguntando se com o autoconhecimento o perfil muda. Vê só, Jacilene, nós nascemos já, nós temos, tá certo? Um perfil que é natural, tá? Então, esse perfil natural é o que nós temos de natural e é o que vai nos acompanhar. Agora, nas situações que nós vivemos, profissional, familiar, como nós temos os quatro, tá certo? Então, tem aqueles que são de maior dominância, esses são naturais. Mas os outros que não são, são mais baixos, a gente pode flexibilizar, tá certo? Adaptar, dependendo da situação. Porém, essa adaptação, ela não, se ela ficar, a gente ficar adaptando o tempo todo,
vai criar na pessoa um estresse, um adoecimento. Porque aquele dali não é o natural da pessoa. Então, o que é que acontece? Por exemplo, às vezes uma pessoa, por exemplo, a gente falamos até agora de 3 perfis, né? Que foi a dominância, influência e estabilidade. E vai vir agora o quarto, que é a conformidade. Todos eles, por exemplo, aqui, a dominância, ela tem um perfil de liderança. Mas isso não significa que um estável, como a situação que Claudinei acabou de contar agora, que ela viveu como criança, não possa ser um líder. Todos eles podem ser líderes, tá certo? Agora vai ser justamente o quê? Vai ser algo que eu vou adaptar para determinado momento que eu vou atuar como líder, mas depois que eu sair dali, eu volto, aquilo ali baixa e eu volto novamente o meu natural, tá certo? Se tiver alguma dúvida aí, coloca. Tá certo? Se não entender, se tiver ainda alguma dúvida, tu coloca na pergunta. Importante, pois o aluno quieto não dá trabalho e possivelmente ficará esquecido. Agora eu quero só pontuar uma coisa em relação ao que a colega acabou de colocar agora. Um professor dominante, ele pode se irritar com um aluno que tem estabilidade alta. E ele pode realmente começar a ter uma comunicação com esse aluno que tem estabilidade alta, que vai deixar esse aluno cada vez pior. Entendeu? Porque acontece muito, por exemplo, imaginem, eu vou dar um exemplo aqui de adulto, tá? E a gente volta para a criança lá e o professor. É um marido que é dominante, que gosta de tudo rápido. Ele resolve, quer fazer alguma coisa, então vamos fazer agora na rapidez, tá? Eu quero, resolve de repente que vai para a praia, casado com uma mulher que é estável, que gosta de tudo planejado. É um desespero para ela, tá certo? Quando ele dá essas ordens, e é um desespero para ele quando ele dá essa ordem e ela não acompanha no ritmo dele. Então, a mesma coisa na sala de aula. Um professor que é dominante com um aluno estável vai criar atrito, porque ele vai ter esse comportamento dele que é rápido, de dominar, de ser rápido, fazer as coisas ágeis, com um aluno que está fazendo muito devagar. Então, pode criar, tá certo? Aí, uma questão de achar que o aluno é preguiçoso, quando na realidade ele não é preguiçoso, Isso. tá? O nome que geralmente ganha é de preguiçoso. A criança preguiçosa é o estável, mas não é o ritmo dela que é aquele. É o ritmo natural da criança, tá? É claro que ela pode ser estimulada e não pressionada. Sabe o que acontece muito na sala de aula é que os professores acham que todos têm que ser nivelados da mesma forma, pessoal. Se tem 30 alunos, são 30 pessoas únicas, únicas, diferentes, perfis comportamentais diferentes para cada aluno. Então, nivelar todos da sua forma não é o ideal. É claro que a gente não vai colocar aqui que, então um vai entregar uma prova em 10 minutos, o outro vai entregar em 2 horas e eu vou querer isso? Não, é lógico que não, vai ter uma regra, tudo direitinho. O que a gente está colocando aqui é que é para você ter uma comunicação melhor com os seus alunos e entenda eles da melhor forma. Então, não é então, o dominante leva a fama de abusado e desobediente. O influente de tagarela e hiperativo. O estável leva o apelido de preguiçoso. E isso não é assim. Esses rótulos todos caem por terra. Porque, na verdade, não existe perfil comportamental bom nem ruim, certo e errado. Isso é um fato. O meu perfil comportamental não é melhor do que o seu e nem pior do que o seu. É um perfil comportamental, é o natural, tendo pontos para desenvolver e tendo pontos para atenuar. É só isso que existe. Mas não tem bom nem ruim, nem certo nem errado. A mesma coisa em relação aos alunos. Os alunos não são extensões sua, professor. Você tem o seu perfil comportamental, mas cada aluno de sala de aula tem o seu perfil comportamental também. Então, aquele aluno que é mais quietinho, que tem a estabilidade alta, ele tem que ser estimulado por você, ele tem que ser estimulado a
ser um pouco mais rápido, ele tem que ser estimulado a ir à frente, porque ele não gosta de ir à frente. Ele tem que ser estimulado a verbalizar, a falar, a dialogar. Às vezes ele está passando um problema dentro da família dele, na casa dele. E ele não vai falar para você, mas se você for amigo dele, ele consegue falar para você. Isso é importante para ele. Aquela criança que é estável, que tem estabilidade alta, você precisa ajudá-la na autoestima dela, porque ela vê os amiguinhos se comunicando mais, sendo mais líder, comandando mais, e ela no cantinho dela, e ela quieta, tranquila, ela pode vir a ter uma baixa autoestima. Então, você também pode ter um papel ali de, não só de ensinar a matéria, mas também de ser um amigo ali para ajudá-la, né, nesse momento. Eu já vivenciei uma experiência de professores me procurarem, quando eu estava na gestão da escola, querendo escolher os alunos para formar a turma dele. E aí, nessa escolha, né, a professora, o profissional, ele tem um perfil para estabilidade e conformidade, e ele estava escolhendo justamente esses alunos estáveis e conformes, porque são os considerados os bons alunos, né? Os bons alunos e os outros, os maus alunos, que são, não têm bom comportamento. Agora, tu imagina, inclusive eu lembro que eu coloquei para profissional o seguinte: você imagine, se coloque no lugar do outro professor que entrar numa turma, na época eu não conhecia de perfil comportamental, conheço agora, vim conhecer agora no período da pandemia, que foi quando eu fui estudar e fazer essa formação. Aí eu disse, imagine um profissional entrar numa sala onde só tem alunos que conversam muito, que tem esse tipo de comportamento. Como é? E se imagine se o profissional que entrasse nessa sala fosse um estável, Nossa, entendeu? Então, assim, é como colocou aqui, não sai. A turma heterogênea, tá certo? É a riqueza do processo. Agora, eu como profissional, que inclusive nós estamos aqui justamente dando essa oportunidade, né? De vocês terem um pouquinho desse conhecimento, começarem a ter o primeiro contato, talvez, para alguns, para outros podem não ser o primeiro contato, mas ser um contato a mais com esse tipo de conhecimento e que ele vai ser muito rico para você como profissional. Agora vai precisar conhecer. isso, com certeza. Porque isso é só uma pontinha, assim, é muito pouquinho que a gente está dando um resumo aqui, mas tem muita coisa para aprender, para se falar sobre perfil comportamental. Então a gente vai para o quarto perfil comportamental, que é aquele aluno que é organizado, que traz o melhor caderno para você corrigir, que é aquele aluno que não gosta de errar. Quando erra, ele não suporta erro, que é o conforme, a conformidade. A conformidade é um fator que existe dentro de nós, que é o fator das regras. Geralmente o autoconforme ele vive bem com as regras, ele gosta de regras, então ele é aquele aluno que é o obediente, e é o contrário do influente. Enquanto o influente é conectado com todos, o conforme é aquela pessoa, aquela criança que é mais reservada, é mais formal. Ele tem um apelido de chato porque ele é todo organizadinho e ele é crítico, ele não gosta de errar, ele também não gosta do seu erro. Geralmente o conforme se cobra muito e cobra muito do outro também. Então, é aquela criança que é quieta também, assim como estava, é uma criança mais reservada, mais quieta. Não é tagarela, fica sempre na dela. É, é um pouco mais introvertido. E qual é a ajuda que você, professor, pode dar a essa criança, a esse aluno que é conforme? Uma das coisas que você, professor, tem que ajudar a fazer ele entender é que o erro faz parte de todo o aprendizado. Geralmente, o conforme ele se cobra tanto que ele não suporta errar. E ele não suporta o erro do outro. Então, ele não entende que o erro é possível em qualquer situação da vida. Então, você, professor, tem que entender, tem que estimular ele a desenvolver esse entendimento de que o erro é possível, sim,
dentro de um aprendizado. Porque às vezes o conforme tira 9, mas ele fica irritado porque não tirou 10. Às vezes ele tira 8 e está irritadíssimo porque acha que a nota é baixa. Por quê? Porque ele não suporta errar. Ele não gosta de Mas, errar. e mais uma coisa que o conforme também pode, o professor pode estimular é a questão da socialização dele, de forma bastante sutil, né? Porque o conforme, ele não é muito conectado com pessoas, ele é Não. conectado com tarefas. Então, assim, dá tarefas a ele, beleza, ele adora, ele vai cumprir aquilo ali com o maior prazer. Mas a Sim. conexão com pessoas é a dificuldade que a conformidade tem, quem tem conformidade. É Então, o como se professor, para ele tanto ele, faz, né? pois é, para ele, tá certo, para ele a questão ali da atividade é muito mais importante do que estar brincando. Enquanto os influentes estão todos lá, brincando na hora do recreio. Você Isso. vê bem isso. Na hora do recreio, os influentes estão todos brincando. O dominante geralmente está ali numa patotinha ali, eles ali conversando, arquitetando alguma coisa. Mas o conforme, ele está lá caladinho na dele, quieto. Procura até, ele prefere até que as pessoas nem percebam que ele existe. E Eu o digo isso porque estágio? eu tenho essa conformidade. E eu sofri muito quando criança por causa disso. Porque essa questão de ser considerado chato vai criando um estereótipo. E Sim. se você não tiver, tá certo, um suporte muito bom, emocional, de alguém que esteja do seu lado emocionalmente, você vai ter problemas emocionais quando adulto. Por causa disso. Tem uma Entendeu? outra Então, característica também do conforme em sala de aula é aquele aluno que pergunta tudo por quê. Por que eu tenho que fazer isso? Por quê? E ele pergunta não porque ele é chato, mas ele pergunta porque ele não quer errar. Então é que ele quer entender direitinho o porquê daquilo. Não é qualquer ordem que você dá para o conforme, que o conforme fica assim, ah, vou fazer, não. É diferente do estável. O estável é mais obediente. O conforme, ele obedece, mas ele quer saber o porquê. Ele é o questionador. fundamento, né? O fundamento, por que eu vou fazer isso? Exato. Então, o estável, aquele que tem a estabilidade alta e a conformidade alta, ele está pronto para ouvir. Sendo que o estável, ele gosta de ouvir porque ele se interessa pela pessoa. O conforme, ele gosta de ouvir para tirar as conclusões dele e não errar, porque ele está ligado mesmo, são as coisas, as tarefas. Há uma diferença. O dominante o influente também, ele gosta de falar, 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 falar. O dominante gosta de falar para dar ordem, porque ele tem um entendimento que ele precisa de um resultado. E o influente gosta de falar porque ele gosta de se comunicar, ele gosta de estar ligado com as pessoas. É diferente a maneira de falar. Então aí nós temos 4 grupos. 2 grupos gostam de falar, que é o dominante e o influente, e 2 grupos gostam de ouvir, que é o estável e o conforme. Cada um com seus comportamentos diferentes. Uhum. E desses quatro também tem os dois que são conectados com pessoas, que é o influente e o estável, e os que são conectados com tarefas, que é o dominante e o conforme. Sendo que o dominante ele está conectado com o resultado, ele não quer saber do passo a passo. Exatamente. O conforme ele tá conectado com o passo a passo. Mesmo que demore um ano, ele vai ter um resultado, e o dominante não, ele quer o resultado para amanhã. Ele é mais acelerado, o dominante. É. E aí, pessoal, como é que foi aí? Vocês se identificaram? Algumas pessoas foram colocando, né? Se identificando. Alguma dúvida, alguma pergunta? Boa noite. Aqui não dá para eu ver nada, só você que consegue ver aí. Eu não vejo nada aqui. É. Pronto, Rosiane Nunes Coach. Tá dando boa noite, amiga. Boa Ah, noite. Rose. Eu amei a live. Nós temos até aqui uma oferta para vocês. Dominante.
Jacilene está colocando que ela é dominante, se identificou com a dominância. Muito bom, Alda. Nós temos uma oferta aqui para fazer a vocês, pessoal. Quer colocar, Claudineia? Enquanto eles vão colocando as observações deles, a gente já vai adiantando. Então, gente, é muito importante que você, professor, conheça o seu Só um perfil. minuto, Claudineia. O perfil comportamental pode mudar, é o que eu falei, Jacilene. Ele não muda. Você pode, qual foi a palavrinha que eu falei? Adaptar dependendo da situação. Você adapta, mas depois ele volta ao normal. Por isso que é importante, a importância de se fazer um processo para conhecer o perfil. Porque aí você vai justamente ver qual é o seu perfil que está em dominância e quais os que são alta dominância e o que são baixa dominância. E aí você vai conseguir identificar dentro de um processo quando é que você está adaptando um dos seus perfis. Adaptar é o quê? Adaptar é tanto o que é alto você descer, como o que é baixo você subir, dependendo da situação, entendeu? Agora, mudar o natural não muda. Na Tá prática, ok? Agora adapta. isso. Na prática, por exemplo, eu disse que eu sou estável, eu tenho a estabilidade alta e a conformidade alta. Mas quando eu fui para uma sala de aula, minha primeira vez, o que aconteceu comigo? Eu fiquei paralisada para sempre? Não. Quando eu entrei na sala de aula, naturalmente eu entendi que eu era líder naquele lugar e aí eu agi um pouco mais com a minha dominância, que há dentro de mim, só que é menor, só que é abaixo da média. Então, o que nós podemos fazer é pegar agir de uma forma diferente que o nosso natural, dependendo da situação. Só que isso, quanto mais nós nos distanciamos do nosso natural, mais energia nós gastamos e aí podemos ter até problema de saúde por conta dessa energia toda que nós gastamos para ser dominante. Se eu sou influente, eu passo a ser dominante em todo lugar onde eu vou, eu posso ter um estresse, eu posso ter um problema emocional. Por quê? Porque o meu Exatamente. então, isso é que nós chamamos de adaptação. Então, pessoal, o importante é que você, professor, ou quem não é professor, conheça o seu perfil comportamental e como nós fazemos isso. Nós estamos aqui dando características e você pode até ter é, percebido que você é dominante ou estável, enfim. Mas o que nos interessa mesmo é que você conheça a fundo quem você é. E como nós fazemos isso? Através de um software que se chama CIS Assessment. E o que é isso? Isso realmente é um estudo, uma análise do seu comportamento. A princípio, nós vamos detectar as suas habilidades, os seus medos, nós vamos analisar quem é você. Será que você realmente é dominante, é influente? O que está errado aí no seu comportamento no sentido dessa adaptação? Será que você está se adaptando a algo que no teu natural não é? Isso tudo é feito através desse software, que é elaborado um relatório de 45 páginas sobre você as suas competências, suas reais habilidades, a sua liderança ou não, enfim, todo esse relatório juntamente com uma análise nossa, porque tanto a Aisha quanto eu somos analista comportamental. Então, o que é essa gestão comportamental? Você faz um questionário, você responde um questionário, daí o software me dá um relatório teu e nós nos encontramos para fazer o quê? Uma análise do seu comportamento. Ok? Isso é gestão comportamental. E é essa promoção que a gente está trazendo aqui para você nessa noite. E qual é a promoção? A promoção a gente vai deixar para vocês um QR Code, a gente vai colocar, assim que acabar a live, a gente vai lá no feed, a gente vai colocar o QR Code, vocês vão entrar lá e lá vocês vão fazer um formulário e nós temos uma promoção de quê? O valor real desse trabalho, relatório, análise, é 800 reais. Mas por professor, nós estamos dando hoje 12 vezes de 43,88, não é isso, Aisha?
Acredito que seja esse. É 438, pode dividir em até 12 vezes de 43,38. À vista, nós vamos fazer hoje, só hoje, até 23,59. Só hoje, amanhã não. Amanhã volta pro valor normal. E seria Sim. muito legal que você não perdesse essa oportunidade. Por quê? Porque o valor, na verdade, é 850. E só hoje, até 23,59, o valor cai para 438 à vista. Ou até 12 vezes no PagSeguro. Então, o que nós vamos fazer? Acabando a live, você vai, nós vamos postar esse QR Code, você entra, preenche um formulário e nós vamos enviar para você um link para que você pague e a gente possa marcar, então, a nossa sessão de análise comportamental. Não é isso, Aisha? Sim. Tá? Então, assim, esse QR Code vai ser uma publicação que nós vamos colocar no nosso feed. Você faz a leitura, tá certo? Com um leitor de QR Code. Quem usa um celular e pega o celular lá emprestado de alguém que mora com você, faz essa leitura do QR Code e aí ele vai abrir um formulário do Google Forms, onde você vai preencher e o preenchimento dele você vai estar concorrendo a uma vaga. Por que concorrendo? Porque são poucas pessoas que nós temos poucas vagas. Nós não vamos abrir para muitas pessoas, porque esse é um trabalho muito minucioso, é um trabalho que também despende de nós tempo. Nós precisamos de tempo para analisar e tempo para encontrar com a pessoa, mesmo que seja online, ok? Para fazer essa devolutiva. Então, a gente não vai poder atender a muitas pessoas. Como aqui também foi colocado, que seria interessante que a equipe pedagógica, a equipe gestora conhecesse os seus funcionários, se alguma entidade, alguma escola, achar que isso aí é interessante, aí entra em contato conosco no privado, que a gente também faz um preço especial para grupos. Mas esse de grupos não está nesse QR Code de hoje. Esse QR Code de hoje, tá certo? É o processo individual e só vale esse valor, esse desconto que nós estamos dando, só vale até as 23h59. E tem também os 7 primeiros que se inscreverem, vão ganhar algo a mais. Qual é o ganho a mais que vai ter as 7 pessoas, as 7 primeiras inscritas? Bom, as 7 pessoas que se inscreverem, as primeiras 7 pessoas, irão ganhar uma sessão Masterclass de coach. Nada tem a ver com análise de perfil. É uma sessão Masterclass de coach. Aí é outra coisa, tá? Então, as 7 pessoas que comprarem a gestão comportamental também vai ganhar uma sessão Masterclass de coach. Então, quem está aqui conosco, tá certo? Eu estou vendo as pessoas agradecerem. Eu também quero muita gratidão para todos que estiveram aqui conosco, que participaram, né? Graças a Deus, assim, é uma live participativa, porque as pessoas, elas contribuem, elas colocam, né, as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas compreensões, e isso é muito importante, porque a gente acaba fazendo uma troca aqui. Então, muita gratidão a todos que estiveram aqui presentes. Se você conhece alguém que não esteve aqui, mas seria interessante essa pessoa se conhecer melhor, faça o convite a ela, tá certo? Para ela fazer esse processo, porque vai ser muito bom. Porque quando nós conhecemos, nos conhecemos, cada vez que a gente tem uma compreensão, um conhecimento maior, a gente vai crescendo com isso, vamos modificando. E como eu, na minha página, eu trabalho muito com a questão de qualidade de vida. E isso que nós trabalhamos aqui, ela também vai impactar na qualidade de vida. Porque quando eu não tenho essa compreensão e eu vivo em atrito com o aluno, vivo em atrito com a gestão da escola, vivo em atrito com a coordenação, acho que todo mundo não presta, eu sou o único bom. Aí é uma coisa para se pensar, parar um pouquinho e me conhecer. Porque o que acontece? Eu estou achando que... Não estou dizendo que você não presta, tá certo? Porque você presta também, todo mundo presta, todo mundo é bom. Todo mundo tem as suas qualidades boas e as suas a melhorar. Agora, o que precisa, tá certo, é eu compreender o que eu preciso melhorar. Para eu evitar tanto estresse, porque era algo que eu me preocupava muito e ainda me preocupam. Mas quando eu estava lá dentro das escolas, eu me preocupava muito com os professores, porque é uma classe que acaba
internalizando muito estresse, muita angústia, e isso é adoecimento. E essa questão de não conseguir compreender por que eu estou tendo atrito com pessoas, vai continuar, eu vou continuar tendo esses atritos, e vou continuar tendo estresse, vou continuar tendo ansiedade, vou continuar entrando em crises de pânico, entrando em depressão, ficando de licença médica, tá certo? É uma coisa que eu dizia muito para mim mesma, tá? Que eu queria chegar à aposentadoria com saúde. Eu queria me aposentar e aproveitar a sonhada aposentadoria, pessoal. Porque de que adiantar eu me aposentar e doente? Dependente de medicamentos, tarja preta, tarja vermelha, viver sonolenta por estar tomando remédios. Eu não queria isso para minha vida. E para eu não fazer, eu ter o que eu queria, eu tive que modificar, eu tive que ir para conhecimentos, eu tive que aprender, eu tive que mudar comportamentos. Graças a Deus eu me aposentei, estou aí hoje em outra função, adquiri outras formações e estou ajudando as pessoas nessas outras formações. Então, isso que nós falamos aqui também é qualidade de vida, Exatamente. ok? É qualidade de vida. Então, assim, fica aí a dica para vocês. Pensem direitinho, aproveitem essa oportunidade, tá? De 850 por 438, né? Dividida em R$ 43 por mês. Com certeza vocês vão sair de um processo desse bem crescendo bastante, Exatamente. mudando bastante o comportamento. Tenho Aisha, certeza disso. é o primeiro degrau do autoconhecimento e é, como a Aisha falou, qualidade de vida. Você se conhecer é libertador. É libertador. Você passa a entender exatamente os seus erros, atenuar os seus erros e potencializar as suas habilidades. Então, não perca essa oportunidade e eu sou grata. Muito obrigada por todos que estiveram aqui. Alguns já saíram, mas gratidão mesmo a vocês que ficaram aqui. E estamos aqui para ensinar, para aprender com vocês também e para desenvolver melhor o potencial de cada um de vocês. Eu e Aisha estamos aqui para falar de perfil comportamental, para falar de coach, para entender, para fazer vocês entenderem melhor essa qualidade de vida que nós estamos falando aqui a partir do perfil comportamental. Então, obrigada a todos mesmo, gratidão. E quando tivermos outra live, que estejamos aqui juntos de novo para melhor participação. Beijo. É assim, eu tenho alguns parceiros, tá certo, que estão sempre nessa caminhada conosco, Claudinei é uma. Felipe Nicodemos também é um outro parceiro que trabalha com Mindfulness. E deem uma olhadinha lá no meu Tá. Stories, que está lá, tá certo? No Stories tem uma chamada para uma prática de Mindfulness que acontece toda segunda-feira às 9 horas da manhã no YouTube da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele está colocando aqui, tá certo, esse aviso, tá certo? Essa chamada, convidando quem está aqui para participar. Então, se qualquer dúvida, vocês vão lá no meu Stories e dêem uma olhadinha que está lá. O endereço, tem lá a publicação dele, vocês vão lá ver, tá bom? E participam também, ok? Então, muita gratidão para vocês, tá certo? Quero agradecer a presença de todos. E amanhã, às 19h27, eu tenho uma outra live aqui, tá bom? Falando sobre a importância da prevenção para a longevidade. Então, estão todos convidados para participar amanhã também. Grata, Claudineia, por ter estado aqui comigo hoje. Obrigada a você, Aisha, pela oportunidade, para nós estarmos aqui falando sobre perfil comportamental. Até a próxima live. Tchau. Beijo para todos.